Está no ar o Bastidores do Poder, hoje segundona, dia 9 de dezembro de 2019. Boa tarde, Zezé de Lima. Boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Boa tarde, pessoal. Vambora. Ô, Rose, boa tarde para você. Dá um oi aqui na câmera geral para nós. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E a gente começa o programa de hoje falando da aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Uma pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha indica que a avaliação negativa do governo Bolsonaro parou de subir e a aprovação dele subiu, oscilou na margem de erro. A gente tem os números, acompanha e depois comenta. Em agosto, 38% consideravam o governo ruim ou péssimo. Agora, no fim do primeiro ano de mandato, são 36%. Aqueles que classificam o governo como regular subiram de 30% para 32%. O índice de brasileiros que acham o governo Bolsonaro ótimo ou bom também cresceu, de 29% para 30%. 1% dos entrevistados não sabe ou não respondeu à pesquisa. O Datafolha entrevistou 2.948 pessoas em 176 municípios do país nos últimos dias 5 e 6. Muito bem. Ô Zezé, o impacto da economia, né, apontado por muitos especialistas como grande motivo para ter essa oscilação positiva, né, para o presidente Jair Bolsonaro na aprovação dele. Eu concordo, né? Também tive essa mesma impressão, porque do ponto de vista de outros tipos de conquista, sim, não rolou. Ele continua falando o que ele sempre fala, causando nas redes sociais e causando toda vez que desce a rampa lá e abre a boca. Não mudou em nada o comportamento dele. Então, a única coisa que pode explicar de fato essa estabilidade, né? Uma estabilização é a questão da economia, que não está de vento em popa, mas também começa a dar sinais aí de alguma melhora. Embora nós tenhamos agora a questão do dólar, que deu uma disparada, e isso daí mexe muito com a classe média, principalmente, que é quem apoia mais o Bolsonaro. Inclusive, a pesquisa mostra isso, né? Ele melhor nas classes aí de melhor poder aquisitivo. E a gente tem a questão da carne também. Esse aumento de preço da carne é intrigante, porque a gente sempre imagina que se tivesse batido com essa situação com outros presidentes, assim, a fala e a reação do brasileiro seria muito mais forte. No entanto, o brasileiro está calmo ainda, né? Agora, esperemos que esses indicadores melhorem, e esses indicadores econômicos, né, que eles melhorem, e aí a gente vai ter que ter uma ideia do que vai ser o ano que vem, ano eleitoral, e como é que esses números vão refletir aí na popularidade do partido do presidente e naqueles candidatos que obtiverem o apoio dele e família. Ô Rose, mas essa questão, né, tanto do combustível quanto da carne, esse aumento do dólar, né, que acabou refletindo no pãozinho, no combustível mesmo. Essa pesquisa foi feita entre os dias 5 e 6. Já estavam dados esses números, né? Então, também a gente já vê nesse momento que não afetou tanto assim a imagem do presidente, né? Eu acho que não é que não afetou, eu acho que estabilizou. Eu acho assim, Marcão, quando a situação está tão ruim, quando você tem uma perspectiva, porque o que nós temos hoje é uma perspectiva, uma expectativa de que em 2020 as coisas irão melhorar. Então, você teve a aprovação da Previdência, tem a promessa da reforma tributária, você tem a questão da reforma administrativa, que são promessas de projetos e de novas leis que poderão alavancar o crescimento do país. Às vezes disse, quem apoia o Bolsonaro é a classe média. Se você olhar pelo salário, os maiores apoios da população está entre quem ganha mais. E eu estou falando mais, assim, a mais de 2, 3 salários mínimos, e aí você tem também a elite que apoia o Bolsonaro. O pobre, aquele que está lá embaixo, ele rejeita. Por quê? Porque esse sim sente
essa questão da economia com muito mais força, né? Na questão de salário e tal. Não que a classe média não sinta, sente. Só que o que acontece? Quando você está tudo muito ruim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, e você tem uma expectativa de melhora, você dá um voto de confiança. Então, eu acho que hoje o que está acontecendo, o que essa pesquisa reflete é essa expectativa positiva de que vai melhorar. Eu sempre disse aqui, e eu acho que vocês também, de que, às vezes, o combate à corrupção sempre foi algo que o brasileiro... sempre foi algo não, que nos últimos anos, por causa da Lava Jato, o brasileiro falou muito em combate à corrupção. Mas o combate à corrupção, ele não é assim, primordial, e aí, para poder, de repente, não eleger alguém. Nós tivemos vários políticos que foram envolvidos e foram citados em roubos, em crimes eleitorais, em crimes de desvio de Caixa 2, de uso de Caixa 2, ou lavagem de dinheiro, que foram reeleitos. Ou seja, o que impede mesmo um político, que derruba um político, é a economia. Então, se a economia de um país ela vai mal, o eleitor ele vai votar e ele vai reclamar. Então, com essa perspectiva de melhora, eu acho que essa pesquisa ela reflete um pouco essa esperança do brasileiro. Aí pode ser que na próxima pesquisa, se continuar essa história da carne e tal, pode ser até ser que reflita. Mas ainda eu acho que, assim, vamos dar mais um voto de confiança. Tá mais por aí, entendeu? Então, engraçado, eu tenho a percepção de que essa história do voto de confiança foi em um momento passado. E que nesse momento agora, o que rola é isso, esse reconhecimento que, de alguma maneira, a coisa vai melhor, apesar desses números que, para mim, são números que o Brasil não toleraria. O dólar batendo, passando de 4,20, sabe? O preço da carne disparando. Eu tinha a ideia de que isso contribuiria de uma forma mas muito negativa. E me surpreendeu, porque a pesquisa foi feita numa época em que esses impactos eles já vêm sendo... percebido, sentido, no bolso do cara. Então isso me surpreende, entendeu? Me surpreendeu muito. Exato. E a Rose falou, né, sobre essa preocupação do brasileiro com a corrupção. Entre as preocupações do brasileiro, segundo o Datafolha, a corrupção foi para 5º lugar. A gente tem em primeiro saúde, segundo educação, terceiro segurança e quarto o desemprego. Até o desemprego eu achei baixo, né, nessa pesquisa, em quarto lugar. Das preocupações dos brasileiros, né? Quando a gente pega esse montante de desempregado que a gente tem, né? Mais de 13 milhões de desempregados. Aí, sabe a sensação que eu tenho, Marcão? Quando começa saúde a encabeçar a lista da pior, do que o cara quer mais, do que ele tem a percepção de pior, é a gente voltando para uma situação dos serviços públicos de uma maneira geral. A população quer melhoria nos serviços públicos. Quer dizer, houve um tempo em que era segurança, então a segurança já não é uma coisa, ele tá, de alguma forma ele está tendo uma percepção que está tolerável, né? A corrupção, ele, apesar da prisão em segunda instância, talvez ele esteja com a sensação que está mais sob controle, apesar da gente aqui achar que não, que mecanismos importantes aí para combate à corrupção foram abortados, né, pelo Supremo e pelas próprias regras aí, mas ele volta os olhos para o serviço público, pedindo melhoria nos serviços públicos, e saúde é sempre a coisa que está lá em cima, né, gente?